Eduardo Cudê terá um retorno fundamental na partida contra o Bolívar aqui na Bolívia, porém na cidade de La Paz, na próxima terça pela Copa Libertadores da América. Após 2 jogos fora, contra o Botafogo por estar suspenso e contra o Fortaleza por ter sido preservado, Johnny, enfim, voltará ao time titular. Desde a chegada de Eduardo Cudê, ele adotou o volante de nacionalidade norte-americana como um fiador do seu esquema tático. E até o momento, Johnny é talvez o melhor jogador da era Cudê. O retorno do jogador traz uma confiança maior para o setor do meio-campo, que não deve ter grandes alterações. E a gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Johnny e o retorno do volante da seleção norte-americana, convocado inclusive para a seleção dos Estados Unidos para a próxima data FIFA e que estará voltando ao time na partida contra o Bolívar nesta terça-feira pela Libertadores da América. O último jogo de Johnny com a camisa do Inter foi contra o River Plate, no estádio Beira-Rio, onde, aliás, ele jogou demais e por isso tanta importância no retorno deste jogador que vem sendo fundamental para Eduardo Cudê e, muito possivelmente, eu quero debater isso com vocês, o melhor jogador da era Cudê no Internacional. Antes disso, eu quero convidar vocês a irem na página do Instagram da Societex e seguir o pessoal da Societex. Um beijo para o Marcelo, para a doutora Fábio, porque a Societex é parceira do A Dupla, acredita no A Dupla e graças à Societex, a Dupla está aqui na Bolívia. Nesse momento eu estou em Santa Cruz de la Sierra, logo mais a delegação colorada está chegando aqui na cidade boliviana, que fica a nível do mar, 1 hora de voo até La Paz, e a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no A Dupla, graças à Societex, que é especialista em precisão de gestão tributária. Ela auxilia as empresas a não pagarem impostos indevidos. E a quantidade de empresas que pagam mais impostos do que deveriam pagar por pura falta de gestão tributária é muito grande. Por isso a Societex ajuda essas empresas. E ajuda também uma dupla, nos pegou no colo e nos trouxe aqui para a Bolívia. Então segue lá no Instagram da Societex ou então vai no site societex.com.br, tá? É muito importante esse retorno do Johnny, tá? Ele não joga desde a partida contra o River, contra o Botafogo jogou o Gabriel porque o Johnny estava suspenso. Contra o Fortaleza jogou o Gabriel também porque o Johnny ele estava sendo preservado justamente para essa partida contra o Bolívar. E o Johnny é um fiador do esquema do técnico Eduardo Cudê. Desde que o Cudê voltou ao Internacional, ele pegou o Johnny e botou embaixo do braço. O Johnny assumiu a titularidade em uma função que ele não vinha exercendo com o Mano Menezes, que era a função de primeiro volante, tá? De primeiro homem do setor do meio campo, e que foi a posição que o Johnny trabalhou com o Cudê lá em 2020. O Cudê lança o Johnny como primeiro volante em vários jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Os primeiros jogos como titular do Johnny são com o Eduardo Cudê, e quando o Cudê volta, ele bota o Johnny embaixo do braço e o Johnny dá conta do recado. Gente, o Johnny essa é a minha opinião, e eu quero saber se vocês discordam, o Johnny é o melhor jogador da era Cudê até aqui. Porque ele é regular, eu não me lembro de um jogo ruim do Johnny, tá? Com o Cudê, desde que o Cudê chegou nessa nova função do Johnny, a gente pode dizer. Os jogos mais importantes, o Johnny foi o melhor jogador do time, tá? O Johnny foi o melhor jogador depois do Rocher contra o River lá em Buenos Aires, e o Johnny foi possivelmente o melhor jogador em campo, eu acho que junto com o Mercado, no jogo do Beira-Rio contra o River Plate. Então, nas partidas mais importantes, que foi quando precisou, o Johnny se destacou. E nos piores jogos do Inter de Cudê, que foram contra o Botafogo e foram também contra o Fortaleza, o Johnny não estava. E acho que isso tudo credencia o Johnny a ser o melhor jogador da era Cudê. E ele ausente dos últimos 2 jogos tem um impacto muito grande, assim como tem um impacto muito grande aí do lado positivo, o retorno dele para a partida em La Paz. É óbvio que existe uma preocupação em relação ao meio-campo, e em especial a essa função, pelo fato da altitude. A altitude deixa os jogadores um pouco mais lentos no movimento, no reflexo deixa os jogadores um pouco mais lentos. A questão do fôlego é algo a ser observado. O Johnny não jogou ainda na altitude, em uma altitude como em La Paz. Então existe uma preocupação quanto a isso. Mas é indiscutível que o Johnny chega fardando como titular aqui na Bolívia.
O Johnny chega como titular em La Paz por tudo que jogou até agora com o Kudê e por tudo que, enfim, o Kudê confia nele. Possibilidade de mudança no meio-campo. A gente estava aqui conversando sobre a possibilidade do Bruno Henrique entrar no time. Tá? O Bruno Henrique é um cara que tem jogado muito bem, foi muito bem contra o Fortaleza, foi o melhor jogador do Internacional contra a equipe do Fortaleza. Acho que contra o Corinthians ele jogou muito bem também. Mas eu não acredito no Bruno Henrique entrando como titular, em especial por essa questão física. Tá? O Kudê já preparou muito bem o time titular, que não deve mudar. A gente deve ter a confirmação na tarde dessa segunda-feira sobre qual é o time titular dele. Mas eu não acredito em mudanças, tá? É Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, com Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Deve ser esse o time, sem grandes alterações. A possibilidade de 3 volantes, com Johnny, Bruno Henrique, Arangues, eu acho bem difícil. Já cogitei em outros momentos Johnny e Gabriel jogando juntos, mas não acho que isso vai acontecer também, porque vejo esse time do Inter muito bem desenhado, tá? Maurício, o único jogador que jogou contra o Fortaleza para jogar contra o Bolívar, não vejo possibilidade de alterações nisso. Mas o retorno do Johnny é um alento com certeza. O melhor jogador da era Kudê está voltando ao time titular. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo no canal, a gente vai acompanhar a chegada do Inter aqui em Santa Cruz de la Sierra, beleza? Beijo!